Então, nós vamos pedir para a nossa irmã Ivone fazer a nossa oração. Pode ser, Ivone? Sim. Acena os nossos corações, pensamentos, sentimentos. Agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo conforto espiritual, pela paz, pela tranquilidade. Senhor Jesus, venho nesse momento pedir que ampare a todos os corações aflitos, sofridos, os irmãos caídos à beira do caminho, questões morais, sociais, de miséria, fome e desamparo. Pelo desamparo espiritual que nós não conseguimos buscar. Sendo Deus, o que pedir, ou será concedido. Senhor Jesus, acolha os moradores de rua, desamparados, obrigado. Aos hospitais, aqueles adoecidos, enfermos, acamados, aqueles sem esperança e expectativa de um dia. Senhor, eleva e fortaleça a nossa fé, para que não possamos desistir, não nos permita desistir do trabalho. E Ele, Senhor, bata a nossa porta, que o sorriso, o abraço, o afago, seja uma forma de conforto, de auxílio e de caridade. Nesse momento, Senhor Jesus, pedi pelo meu filho Caio Augusto, pela minha nora Nayara, por esse momento de grande sofrimento, de grande angústia, indecisões, incertezas, que eles sejam divinamente amparados, iluminados, acolhidos. Te agradeço muito, Jesus, pela vida, pelos companheiros, pelos amigos, pelo dia, pela noite e por esse momento de estudo. Gratidão, Jesus, esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Ivone. Oi, Regina. Tudo bem, amor? O que você entrou? Boa noite. Boa noite a todos. Entrei aqui como segundo CRE, tá? Que eu saí da sala e direto. Falei, nossa, quanta honra. Me achei. Então, no sábado, né? Eu tinha terminado o livro, não é? Então, nós começamos o Mecanismos. Mas, igual eu estava falando, né? Esse livro, ele é ciência pura, né? Vamos ver se a gente vai aguentar ele, né? Então, um livro que eu estou em débito com Jesus e com Kardec, ainda é o Livro dos Médiuns, né, Márcia? Eu não consigo avançar no Livro dos Médiuns. E esse mecanismo aí também não é fácil. Não é. Não é mesmo, André Luiz. Tem os livros dele, né? O Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, né? Evolução, tem até um outro livro que ele é um elucidário de evolução em dois mundos. É tão difícil que fizeram um livro para explicar o livro, né? Mas vamos ir devagar. Agora, o livro dos médios, nós estamos estudando na sexta-feira. Aonde você conseguiu, Regina? Eu não vi se você conseguiu entrar. Então, Márcia, para mim está complicado. Acabei de falar com a Dulce, Uhum. porque minha filha começou um novo serviço e sexta-feira é dia que ela precisa que eu fique com o bebê. Entendi. E ela veio buscar ele às 8 da noite. E para mim iniciar, trabalhar com ele aqui, uma hora ele está bem, uma hora ele chora. Aí eu estou preocupada. Tá, então, ontem eu não entrei, que eu achei que você ia entrar. Mas então vamos fazer assim, eu vou entrando. Daí, daí quando você puder, tá bom, amor? Até queria falar com você o seguinte, eu não quero ficar, não posso ficar responsável por abrir sala. Mas toda semana que possível eu quero participar.
Tá, não, lógico. E eu vou tentando aí, né? Vamos vendo. O Davi disse que vai entrar, vai voltar para ajudar, o Daniel também. E vamos, devagarinho a gente vai recompondo, né? Vamos lá. Não quer dizer que uma semana eu já posso garantir, se você não puder vir, eu abrir, dar continuidade. Eu só não quero ficar responsável pelo dia. Tá? Lá, Regina, pode deixar. Vamos lá. Então, nós estamos no Evangelho, que a gente está em sequência, nós entramos no capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora, né? Os últimos serão os primeiros. Nós vimos ontem. E aí, eles até, o Constantino, né, ele disse que os bons espíritas, os bons, hein? Aí nós temos que lembrar que tem um texto que fala os bons espíritas. Quem são os bons espíritas? Aí dói, né? Porque quando você vai ler quem que é o bom espírita, para a gente se enquadrar, né? Então, vamos lá. Aí que o bom espírito, ele é o obreiro da última hora, certo? Então, não é qualquer espírita. Aí, vamos lá. Continuando, aqui ele está explicando o texto em cima, então, item terceiro. Esse texto, eu até falei, deixa eu voltar aqui, que é importante. Quando nós estudamos a parábola do festim das bodas, Jesus usou aquele texto, né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E aí eu lembro que eu falei, gente, Jesus fala em mais de uma passagem sobre essa. Aliás, o que está registrado no Evangelho, Jesus falou inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. Então, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, ele sempre falando que ele vai chamar aqueles que poderiam sim estar preparados, que, aliás, que deveriam, porque estiveram matriculados na escola, se não foram para a aula, não foi porque não quis, né? E a vida sempre considera aula dada. Se você tem uma oportunidade de aprender e deixa passar, né? Uma oportunidade de fazer o bem, deixa passar, aquilo é contado a teu favor ou não. Então, por isso que é os da última hora, porque muitos chamados, que chama todo mundo que poderia estar em condições. Mas quando a pessoa chega, ela não está equipada, né? Então, vamos lá. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem máscula, forte, né? Másculo significa isso. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritos. Então, lá no começo do Evangelho, que tem Moisés, né? Jesus e o Espiritismo. Então, no último texto do Espiritismo, tem uma frase que diz assim: Moisés iniciou a obra, Jesus a continuou, e o Espiritismo a concluirá. Olha a responsabilidade que está sob os ombros do Espiritismo, da doutrina espírita, né? E o que, em termos de veste nupcial, né? Nós, os espíritas da atualidade, temos, né? Qual a nossa capacitação? Será que nós vamos, que vai acontecer conosco? Porque se a gente for mártir, tá bom, né? Sofrer martirológico.
Mas nós não vemos mais esse tempo. Hoje, o martírio que o cristão sofre é um martírio de abrir mão, não é nem abandonar, abrir mão do seu conforto. É esse que é o martírio. Essa missão do Espiritismo, né, combater o materialismo? A missão do Espiritismo, em essência, é essa. Ah, Em é essência, por é isso, é por isso que causa tanto sofrimento? É porque, na verdade, o que ocorre? A obra é a implantação do reino de Deus na Terra, né? Essa que é a obra. É o progresso da humanidade do ponto de vista moral, né, intelectual. Então, como ele diz aqui, né, os obreiros, aqueles que trabalham nessa vinha do Senhor para a implantação do reino, então, nós temos que pegar na história, né? Então, nós temos a lei de Deus que tem que ser implantada na terra, é a lei de justiça, amor e caridade, não é? Para nós entendermos aí essa sequência. Justiça, amor, caridade. Quando Kardec perguntou aos espíritos se podia dividir as leis morais em 10, eles dizem que sim, didaticamente, mas que a lei de justiça, amor e caridade resumia todas. Então, quando nós falamos do conceito de justiça, nós vamos lembrar de Moisés. Moisés, ele traz para a humanidade o conceito de o que seria justiça, do que seriam as normas de higiene, né? Isso que ele traz. E os rudimentos da família, quando ele fala, né, honrar vosso pai, vossa mãe, essas coisas. Jesus traz a lei do amor, então, justiça, amor, e o espiritismo, cabe ao espiritismo dar movimento a esse amor, né? Ao espiritismo cabe a prática da caridade, por isso que está lá, fora da caridade não há salvação, né? Então, o entendimento dessa caridade, essa prática, ela tem que ser a nossa identidade, para que a lei se complete. No entanto, quando nós vamos aprofundar os conceitos de justiça, nós vemos que nós ainda estamos lá em Moisés em muitas coisas, né? Então, porque justiça é uma virtude de você saber dar a cada um o que é seu, isso que é justiça. No entanto, então nós sempre pensamos em coisas materiais, mas a justiça é você respeitar o que é do próximo, respeitar o espaço do próximo, respeitar a intimidade dele. E nós ainda vivemos, nas nossas relações, nós ainda vivemos como se fôssemos donos uns dos outros, né? É o meu filho, o meu marido, a minha esposa, e nós avançamos nesses conceitos. Jesus, ele vem para falar do amor, que ele é uma dimensão muito acima da justiça, muito além de dar a cada um o que é seu. O amor, ele é abrir mão do seu direito. Você tem um direito e você abre mão dele. Você abre mão do seu patrimônio para atender um companheiro. Isso é o amor. O amor, ele está acima da justiça, né? Quer dizer, não é que está acima, é uma dimensão mais profunda da lei. E a caridade é permitir que esse amor possa se transformar em resultado. Resultado na sua intimidade, na sua mudança interior, né? Se tornando benevolente, indulgente, capaz de perdoar, e principalmente, né, nesse mundo de tanto sofrimento material, né, do cuidado com o outro. Então, essa lei, justiça, amor e caridade, ela tem que estar, assim, sendo executada de forma absoluta, para que o reino de Deus se implante na Terra. E aí, os espíritas são esses que vêm
no último momento, trabalhar na vinha. E aí já viu, né? Então, então vamos lá, né? Então nós tivemos quem? Moisés, todos aqueles que foram os precursores do cristianismo, que são muitos, muitos filósofos mesmo antecederam, até que nós, depois Sócrates, Platão e tal. E aí vem Jesus, né? E quem são os trabalhadores, né? Os apóstolos, aqueles que morreram, né? Os pais da igreja, que se chama, né? Enfim, todas essas pessoas, eles são os trabalhadores que vieram em vários momentos diferentes. E os espíritas, nós, os da última hora. Estes que por último vieram, né? Os espíritas, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Desde que quando se falava em Jesus vir, desde Moisés, nós, espíritas, já somos. Entenderam? Teoricamente, deveríamos estar prontos desde aquela hora. Que digo? Recompensa recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais de seus predecessores, daqueles que vieram antes. Porque o homem tem de herdar do homem. Mas quem é esse homem de ontem, senão nós mesmos? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Então, cada um dá uma parte. Por isso que a gente vai pegando esse novelo, né? Vai desenovelando. Por isso que o centro espírita que não trabalha em sistema de rede, ele não faz o trabalho efetivo. O trabalho tem que ser em rede, porque solidariedade não existe sem essa rede, né, essa rede de proteção, que nós chamamos uma rede de proteção. Aliás, essa rede de proteção hoje, que o Espiritismo já fala nela, né, Jesus também, que é a solidariedade, está na lei hoje, na lei da assistência social, né, criar uma rede de proteção. A diferença é que a rede de proteção do governo, ela é meramente técnica, né? E ela é pragmática, não tem idealismo ali. A rede de proteção espírita, ela deveria estar muito mais avançada do que a rede de proteção do Estado, né? Deveria. Mas não está. Infelizmente. Os centros espíritas, o Kardec fala lá em Livro dos Médiuns, né? Quando ele fala das sociedades espíritas, aliás, nós gravamos, né? Ele fala que o ideal seriam núcleos pequenos, solidários entre si. Porque no núcleo pequeno, tem grupo pequeno, assim, de 20 pessoas, não o atendimento, mas o núcleo que dirige, que compõe, que faz, né? E que deveriam ser solidários entre si, deveriam se visitar, deveriam se amar quando chega um companheiro de fora, igual era no cristianismo primitivo, ser recebido em casa, né? Tira a sandália, bate os pés. Agora, gente do céu, será que está assim, né? Será que você sai daqui, vai para outra cidade, chega lá, se apresenta? Como que é, né? Como é que funciona? Então, não é fácil. E sim, e mesmo na mesma cidade, por exemplo, centro espírita. Um centro espírita está sediado geograficamente no centro da cidade, então ele tem naturalmente uma capacidade maior
de arrecadar bens, mas a capacidade dele de distribuir bens, a não ser para a população em situação de rua, que vive no centro da cidade, aí é para o centro que está no centro da cidade, né? Mas ele, então, o que ele arrecada, ele tem uma rede, um centro espírita, outros companheiros, outro grupo que está lá na periferia, então ele encaminha, porque aquele grupo tem mais dificuldade para arrecadar, mas ele tem facilidade para distribuir. Mas e quem é que quer fazer isso? Porque aí cada um quer ter o meu pobre, o meu não sei o quê, entendeu? E, não, eu arrecadei isso para cá, para o meu centro. Nós precisamos acordar, né, mesmo. Aliás, muito dentre aqueles revivem hoje. O que eu falei? Muitos profetas, filósofos estão renascendo. E agora, nesse momento, a nossa esperança é justamente nesse grupo de almas que está renascendo, que já está aí 18, 20 anos, ou começando em processo reencarnatório agora, essas almas, porque, olha, eu fico dizendo mesmo, né? Uma vez o doutor Bezerra, ele deu uma mensagem lá na Federação Espírita Brasileira, assim, muitos anos atrás, falando dos espíritos, e dizendo, eu até falei com um amigo, né, Alberto Almeida, falei, parece que o doutor Bezerra nos chamou a nós de peão de obra, né, como se a nossa tarefa fosse assim, essa de erguer as igrejas, né, criar os templos, ficar ali mantendo uma chama acesa para os espíritas verdadeiros que virão, que nós ainda estamos ali meio bem peão mesmo, né? Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base. Então, o doutor Bezerra disse que aqui no Brasil, naquele tempo, isso já vai fazer quase 40 anos, nós estávamos trabalhando nessa base de dar sustentabilidade ao centro espírita, né, do ponto de vista do conhecimento do espiritismo, né, foi quando, então, surgiu o estudo sistematizado da doutrina espírita, o DIGE, né, um trabalho mais fortalecido na infância e na juventude, na evangelização da criança. Então, agora, olha, não é mais na base, não já na base, mas sim na cumeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Sim, da obra inteira, claro, porque, na verdade, os trabalhadores de Jesus vão se revezando, né? Vão se revezando, certo? Mas ele tem que estar preparado a qualquer hora do dia, onde quer que ele esteja, né? Ele tem que estar preparado com tudo aquilo que ele já aprendeu. Às vezes ele renasce num lugar onde não tem nada, só tem pedra. Então não tem condição de fazer muita coisa, mas a hora que chega alguma possibilidade, alguma oportunidade, não pode abrir mão, né? O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Somos, muitos de nós, netos, bisnetos de nós mesmos, né? Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, quer dizer, entra no trabalho de novo, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora,
com os olhos bem abertos, sob a profunda justiça de Deus. Não mais murmuram, adoram. Não reclama mais, né? Então, quem estiver reclamando, tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as de que Jesus se utilizou falando ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henry Heine, Paris, 1863. Então, é isso. Na nossa próxima, né, na segunda-feira, hoje é sábado, né? Nós vamos falar sobre a missão dos espíritos. Aí, Ivone, não perca os próximos capítulos. Então, menina, essa missão dos espíritas, ela me é muito interessante, porque quando eu comecei na doutrina espírita, eu tinha 16 anos de idade, aqui em Três Marias. E eu era considerada uma desequilibrada, descompensada, porque eu nunca quis ser anjinho na igreja católica. Quebrava a asa, e o vestido me incomodava, o vestido parece que tinha pó de mico, e eu nunca me adequei. Então, assim, cidade do interior, cidade pequena, nossa, aquela menina não vai nem no altar, não fica quieta nem no altar. Então, os dogmas da igreja católica nunca me cativaram, sabe? Os preconceitos, não pode receber hóstia, e umas histórias, assim, muito estranhas. Na minha cidade, teve casos de que crianças não podiam ser batizadas, que eram filhos de mãe solteira. Nossa, mãe. Então, muito complicado. E eu via isso desde que eu vim me entendendo, né? E a doutrina espírita me despertou o interesse, porque na época aqui, eles escolhiam, faziam campanha do quilo, batiam de porta em porta. E eles batiam na porta de casa e eu acompanhava. Rodava e voltava para casa, e minha mãe, onde é que você estava? Você estava pedindo comida? E aquilo me foi interessante. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu fui na União Espírita Mineira, lá no centro da cidade, você tocou no assunto aí. O ambiente enorme, sem relacionamento, às vezes muito frio, muito cheio. Mas o palestrante colocava o evangelho debaixo do braço e ia embora. Boa noite, e ia embora. Então faltava o carisma, né, o amor, o acolhimento. Sim. E eu fui para Santo André, e depois fui para Paz e Harmonia. E fixei no Paz e Harmonia. Mas a missão do espírita, nossa, é muito séria, Então, é muito grande, é muito séria. você está falando uma coisa aí que nos une, hein? Não é à toa que nós temos afinidade. Eu iniciei na doutrina espírita na campanha do Quilo, campanha Alta de Souza, da Juventude Espírita, lá em Londrina, bem novinha. Eu sempre fui muito religiosa, né? Mas aí a minha família era católica, mas não era muito praticante, enfim, uma longa história também. Mas, enfim, eu cheguei pelo trabalho, então ninguém me tira isso. Esse grupo de mocidades chama Campanha Alta de Souza. E era comum essa campanha, né, Alta de Souza. A gente chegava no sábado, você escolhia uma rua, ia de casa em casa, batendo, deixava um saquinho e pedindo qualquer coisa que a pessoa tivesse. E aí nós voltávamos no domingo, de manhã cedo, recolhendo. Com essa campanha, a gente mantinha um abrigo de idosos, praticamente, do básico, assim, sabe? Então, isso é muito forte em mim, porque foi assim que eu entrei no Espiritismo, né? Eu também fui assim. Por essa porta. Então, não adianta ninguém falar de outra janela, que para mim não dá. Ô, Márcia, e eu não me importava com o não. O não me incomodava.
Ah, mas a gente fazia esse treinamento antes, né? A gente fazia oração e falava, gente, quem não puder. Aí eu lembro que nós, inclusive, pegávamos um saquinho lá no nosso centro espírita, né? Desse saquinho de pão e grampeávamos uma mensagem, né? Aí nós falamos, se você não puder nada, não tem problema, fica com o saquinho e com a mensagem. E era muito gratificante, mesmo, Sim. né? É. Então, e aí hoje, né, lá na instituição, no ICEAL, tem uma escola que funciona lá dentro há quase 20 anos. E é uma escola que nós que lutamos para que existisse tal, e o nome, nós que demos, chama Escola Alta de Souza. Vamos lá. Gente, nós vamos sair dessa conversa tão boa que eu estava nem querendo sair dela, para entrar no negócio aqui, Homens e Ondas. Mas, gente, nós precisamos. Esse livro, não sei se vocês participaram das outras, nós estamos na nossa aula número 4, que é o Mecanismos da Mediunidade, certo? Esse livro, já falei nas outras vezes, lembrando, ele foi escrito a duas mãos psicográficas, o Chico e o Valdo Vieira. Cada um escreveu um capítulo. Parece que, eu acho que nas terças-feiras, cada um escrevia um. E o Chico e o Valdo escreveram juntos, enquanto estiveram juntos, o Valdo escreveu junto com o Chico 38 obras. Fico pensando, né? Quanto o Chico sofreu quando... Acho que a grande dor dele, separação do Valdo, sabe, Vieira? Porque ele amava demais o Valdo Vieira. E o Valdo Vieira era essa sustentação, né, do Chico ali. E aí então, quando o Valdo desiste da tarefa junto com o Chico e parte para a tarefa meramente intelectual, né, científica, imagina o quanto o Chico deva ter sofrido. Então, é isso. Aí, o que ocorre com esse livro? Né? Por que nós fizemos questão de estudar ele? Porque ele está com uma base do nosso estudo sobre a fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade. Lembra que nós falamos em ondas eletromagnéticas, olha aqui, ó, as ondas, oscilações eletromagnéticas, né? Então, é o André Luiz que fala desse magnetismo o tempo inteiro como veículo da mediunidade, certo? Então, na nossa última conversa, nós falamos sobre onda. O que é uma onda? Né? Então, uma onda, por exemplo, tu joga uma pedrinha na água, né? Sai aquelas ondas. Tudo no universo é movimento. Qualquer uma borboleta que se levante aqui, comece a bater as asinhas, isso influencia a Terra inteira do ponto de vista da física quântica, não é? Então, ele vai explicando o que é uma onda. É muito importante a gente, pelo menos, saber as terminologias para nós entendermos essa onda magnética que às vezes nos atinge, né? É uma onda que veio. Então, tem a crista da onda, tem aquela... existem ondas que elas se identificam e ondas que se rechaçam. Né? E isso tudo é ciência, que nos atinge o tempo inteirinho. Né? Então, vamos lá. Homens e ondas, tá? Gente, ninguém aqui vai ficar físico, quântico, engenheiro. Não, é só para a gente ler, né? Simplificando conceitos em torno da escala das ondas, tem uma escala, né? Recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudidos simplesmente nos elétrons de suas órbitas, ou excitados apenas em seus núcleos, os átomos
lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gama, através de inumeráveis combinações. Isso é super importante. Na produção do ectoplasma, por que ocorre a produção do ectoplasma, né? Porque no núcleo da célula há uma produção de energia, tem um escape calórico ali, entendeu? Então, é ciência. Então, ninguém vai conseguir fugir disso, né? Então, o que acontece? Átomos. O que é um átomo? Átomo é a partícula, a menor partícula da matéria. Entretanto, ela não é a menor, porque a menor partícula mesmo seriam as ondas. Seriam, quer ver, ó, seriam aqueles flashes de luz, os fótons. Tudo isso é matéria, porque se achava que o átomo era a última partícula. O que é uma partícula? Vamos imaginar, você pega... ontem nós falamos de mingau, né? Falando da matéria, a modificação da matéria. Você pega um pozinho de maisena, aquele pozinho que parece que nem pega uma partícula daquela e vai quebrando, 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 quebrando. É sempre a mesma maisena, mas chega um momento que ela não tem mais como você dividir. Átomo significa isso, indivisível. Pelo menos era isso que se pensava. Então, ele seria lá a partícula inicial da matéria, mas não é. No entanto, são eles que, combinados, formam as várias matérias que nós conhecemos. Esses átomos, né, os átomos, eles têm uma estrutura, parece, se nós olharmos para o sistema solar tem uma forma de um átomo. Tem um núcleo, né, que é o Sol, e aquele monte de planetas girando em volta. O que é que mantém essa estabilidade, esse giro, não é? Vamos imaginar a quantidade de ondas que o Sol produz com seu calor, a quantidade no seu giro, as ondas que saem para o universo. Sempre lembrando daquela pedrinha que tu jogou no lago. O lago estava quietinho, tu jogou a pedrinha e fez aquele monte de onda. Então, quando os átomos, eles têm uma velocidade, esses átomos que é deles, estão ali. Mas, se você excita ele, e quer excitar um átomo, por exemplo, o ventilador está parado, aí tu liga o ventilador, começa a girar. O que acontece? Tu para de ver as pás do ventilador, né? Parece que ele é invisível. Então, o átomo, ele pode ser excitado, começar a vibrar numa velocidade maior, a depender do calor, a depender do frio, a depender de o que o está estimulando, né? Então, quando ele é estimulado, o que ocorre com o ventilador? Ele espalha o vento, produz uma energia que movimenta o vento, que para nós é bom, né? Entendeu? Então, tudo é movimento no universo. Então, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e que produzem som. Assim é que entre as ondas da corrente alternada para objetivos industriais, as ondas do rádio, hoje eu estava vendo um videozinho na internet da mulher que descobriu o rádio, né, substância, o rádio Maluche. As ondas de rádio, as da luz e as do raio-x, lembra o quanto as ondas de raio-x ajudaram a medicina depois que elas foram descobertas? Não é? Porque, eu vou bater uma chapa, a gente fala, né? Eu vou bater um raio-x, nós não sabemos nem o que nós estamos falando, mas nós estamos falando de séculos de conhecimento da humanidade que foram precisos, e um conhecendo uma coisa, outro outra, até que chega no raio-x e não sei o quê, e para conseguir concentrar isso. Então,
nós somos beneficiários dessa solidariedade do conhecimento, né, humano. Há tantas coisas que nós usufruímos apenas. Nós usufruímos só. Não adianta querer entender. Como entender essa onda, o que está chegando aí para vocês, igual eu falei ontem, com a minha imagem, é uma onda magnética. Como que isso se dá, nós não sabemos, mas é importante saber que não é um milagre, que não é sobrenatural, não é? Então, tanto quanto as que definem os raios cósmicos, então vamos imaginar os raios cósmicos, as ondas, né? Os raios ultravioleta que a gente não vê e que nos fazem tanto mal, né? Mas que fazem bem para outras espécies. E as que se superpõem além deles, não existe qualquer diferença de natureza, mas sim de frequência, considerado o modo em que se exprime. Então, ontem, em A Gênese, falando de fluido, tudo é o fluido cósmico universal. Por isso que hoje eu falei de novo da maisena, porque a gente nós falamos de mingau, né? Das modificações da matéria. Mas é isso. Por isso que se nós entendermos aquela onda no lago, pedrinha que você jogou, você entendeu tudo. Acredite. Entendeu tudo. Então, vamos lá. Vamos só reler assim. Assim é que entre as ondas da corrente alternada, tem corrente que é contínua, tem corrente que é alternada. Acho que deve ser assim, né? Essa corrente alternada seria, no caso, um ecocardiograma, um eletrocardiograma, aquelas correntes. Seria aquilo? Qual é a frequência do eletrocardiograma? Eliseu, você sabe o eletrocardiograma, qual é a frequência dele? Se é que corrente que é ali? Eliseu? Não sei, não, amor. Eu Não, sei né? que a corrente alternada é 60 Hz. Misericórdia. Aí lascou mesmo, não sei nem o que é. Por exemplo, ó, essa energia da casa, 110, 220, ela Ah, oscila, ela vibra numa frequência de 60 Hz. São 60 vezes por segundo. por isso que Você é não o fica Tesla, cutucando, né? você não fica cutucando gente muito inteligente, não, sabe por quê? É, porque, assim, tem a corrente contínua, que é aquela que explode tudo, né, Eliseu? Não é Não, a isso? contínua é uma corrente que não dá choque. Ah, tá. E Entendeu? Ela não é alternada, ela é uma onda contínua. Alternada é a onda senoidal. Então, ela vai para o positivo, aí vem para o zero, vai para o negativo, volta para o zero, vai para o positivo. Então, ela oscila para cima e para baixo, assim, sabe? Faz aquela a corrente senoide. contínua, não, né? E a contínua é uma onda só. O grande problema para ter a luz, né, energia elétrica se transformar em luz, era essa questão da corrente, tinha que ser alternada, né, e não contínua, não é isso? Os primeiros estudos, as primeiras experiências, a É. do pai, do inventor da lâmpada, Thomas Edison, o que aconteceu? Ele estudava a corrente contínua. Só que a contínua, por exemplo, você tem que ter uma subestação a cada 100 metros de distância. Ah, para alternar ela, né? E a alternada, você pega para transmissão a longa distância, a alternada é muito melhor, né? Ah, E é entendi. o sistema que a contínua você consegue armazenar ela em baterias, né? A alternada você tem que transformar em contínua, retificar ela para poder pôr na bateria. Porque a Entendi. corrente elétrica, ela é produzida e dissipada ao mesmo tempo. Se você não usar, ela se perde. Entendi. Então, por exemplo, a usina que faz aí
produz, vamos supor, 20 megawatts de energia. Se não usasse 20 megawatts, por isso que eles mandam lá para o sul, mandam para um monte de lugar. Porque nós não temos equipamento, nós não temos indústria aqui para usar energia. Ela é produzida, ela tem que ser usada, senão ela dissipa. Entendi. Entendeu? Aham, já estamos tudo faculdade aqui. Mas, mas olha só, a questão é que o que tem que ficar na nossa cabeça é que elas são tudo a mesma coisa lá no seu início. É tudo átomo que está excitado, né? De um jeito ou de outro, não é? Então, vamos imaginar o ventilador, né? Um ventilador numa velocidade, outro numa menor, aquelas, né, mudança. Então, cada um vai produzir um efeito de onda diferente o efeito, mas a sua Outra origem coisa, você sabe como que é a corrente elétrica? Ela não é a corrente elétrica não vem pelo fio. Ela excita os átomos no fio do cobre, ele é tudo desordenado, então ele está parado. Quando o gerador da usina ela começa a trabalhar, ele ordena todos os átomos numa direção. Aí, o átomo que tem no cobre do fio, ele começa a se mover e forma energia. Então, não é que o choque vem de lá. O cobre, quando está sem ser organizado o átomo, ele não dá choque. No momento que a energia do gerador consegue organizar o átomo tudo numa direção, aí ele faz a energia. encaminha, né? Exato. Encaminha aquilo tudo, né? Bom, então nós, mais ou menos, a gente está entendendo o que é onda, né? E o homem, então, e nós estamos no meio disso tudo, vocês imaginam, gente. E agora ainda, muito mais, nós estamos mergulhados num mundo que não existia nesse momento, quando foi escrito esse livro, que são dessas ondas, esses raiozinhos que a gente faz. Você vai ligar uma televisão, é uma onda eletromagnética. Vai desligar, celular. Nós estamos imersos nisso, né? E isso nos impacta. Não adianta falar que não, que impacta. E o homem, colocado nas faixas desse imenso domínio em que a matéria, quanto mais estudada, mais se revela qual feixe de forças em temporária associação, somente assinala as ondas que se lhe afinam com o modo de ser. Então, são, assim, infinitas ondas que passam por nós o tempo inteiro, mas nós só vamos assinalar, vamos perceber aquelas que têm afinidade com o nosso modo de ser. Certo? E isso vale para tudo, é a lei da afinidade, né? Por exemplo, uma coisa interessante. Para que ocorra comunicação mediúnica, não basta ser médium. O médium não dá comunicação a todo o espírito. Não, porque cada um de nós tem um magnetismo próprio. Cada um. É nosso DNA, nossa identidade. Não tem nenhum igual ao outro. Porque, lógico, o ser imortal que comanda isso, que excita essas ondas, é diferente de cada um. Mas, para que ocorra a comunicação mediúnica, tem que haver afinidade magnética entre o médium e o espírito. Às vezes, porque senão o médium explodiria. Ele iria dar comunicação a tudo que era espírito. A gente ia viver louco por aí, né? Perturbado. Basta você ser um médium um pouco mais ostensivo, que tem um magnetismo que se afiniza com um número maior de espíritos, para você já não dar conta. Imagina se fossem todos, né? Não são todos. Então, às vezes, tem uma pessoa que é nosso amor, nossa mãe, nosso pai, a pessoa é médium, Chico Xavier, não dava comunicação a todos os espíritos. Não dava. Por exemplo, André Luiz tinha afinidade magnética, Emmanuel tinha afinidade magnética. Então, por que Emmanuel passou tudo?
Quem pensa que foi o Emmanuel e o André Luiz que escreveram aqueles livros sozinhos, está enganado. Não foi mesmo. Emmanuel, lógico, coordenou um grupo de estudo, depois submeteu isso às esferas superiores, e depois ele passou para o Chico. Por quê? Porque ele era o que tinha melhor afinidade magnética. O André Luiz também, né? Então, é a lei do magnetismo, dessas ondas. Então, é isso. Às vezes a tua mãe está do teu lado, você é médio, não percebe. Uma outra pessoa que nunca viu a sua mãe, olha e percebe. Porque tem afinidade magnética, você não tem. Temo-lo dessa maneira, o homem, né, por viajante do cosmo. Cosmo significa organização, né? Respirando no vastíssimo império de ondas que se comportam como massa ou vice-versa. Condicionado nas suas percepções, então nós estamos presos, né, condicionado à nossa percepção, que é a nossa mediunidade. Lembra? Mediunidade é função de senso e de percepção. Condicionado nas suas percepções à escala do progresso que já alcançou. Quanto mais, lógico, quando a gente aprende um termo novo, nós vamos perceber aquilo. Exemplo, eu sou péssima para identificar modelo de carro, marca de carro. Mas, então, nunca percebi isso. Mas, por exemplo, quando eu tenho um carro daquela marca, comprei daquela marca, aí eu começo a enxergar um monte de carro daquela marca. Uma outra coisa. Quando eu vim para Rondônia, né? Imagina que lá no sul eu tinha um monte de edredom. Sabe o que é edredom? Quem mora no sul sabe. Hoje aqui em Rondônia também já. Mas o meu ex-marido nunca tinha ouvido essa palavra. Então eu falava assim, eu queria comprar um edredom, né? Um edredom. Ele, o que é isso, edredom? Edredom, não é preciso, tu não sabe o que é um edredom. Tivemos essa conversa. Não, nunca ouvi falar edredom. Edredom, o que é isso, edredom? Aí, bom, eu fui, comprei um edredom, trouxe para casa. Depois que ele viu o que era, aí ele, tudo que era lugar, olha edredom. Por quê? Passa a perceber. Aquilo que nós conhecemos, nós passamos a ter percepção, passa a existir para nós. Por isso é importante estudar. Por isso o progresso. Progresso esse que se mostra sempre acrescentado pelo patrimônio de experiência em que se gradua no campo mental, que ele é característico, em cujas dimensões se revela o que a vida já lhe deu, ou o tempo de evolução, e aquilo que ele próprio já deu à vida, ou tempo de esforço pessoal na construção do destino. Que lindo, né? Para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade no concerto das forças universais e absorve aquelas, olha aí, glândula pineal é cérebro, é um órgão, e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia. Lembra? Afinidade, sintonia. Aplicando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. Então, nós paramos por aqui. Eu acho que foi muito produtivo o nosso momento de ondas, né? Achei legal. Rico, né? Não é? Às vezes a gente tem medo de começar a ler uma obra, gente, mas quando a gente lê em conjunto, a gente vai... Eu falo, a ciência tem que ser esse negócio, porque só não sei quem que pode explicar negócio de onda, eletricidade. Não, nós temos
que mergulhar nisso. E a gente vai devagarinho, né? Tá bom? Nós vamos encerrando, não é? Tá bom. E aí a gente vai entendendo porque que quando estamos movimentando as nossas experiências no trabalho do bem, né? A gente vai movimentando ondas, né? A gente vai fazendo igual ventilador, né? E que seja sempre para refrescar o ambiente, né? E não para esquentar. Não tem gente que esquenta, fala, ixi, esquentou o tempo aqui, né? Bom, vamos encerrando. Eu vou pedir, então, Regina, você pode fazer oração? Posso sim, Márcia. Que bom. O sentimento é sempre de gratidão. Gratidão por tudo que nos é concedido nessa vida. Gratidão pelo aprendizado. Gratidão por encontrar Márcia e tantos outros que têm o maior conhecimento e têm a didática, a paciência de transmitir a nós outros. E ainda estamos gatinhando em todo o assunto. E agradecer sempre, Senhor, por essa doutrina maravilhosa que tanto nos acolhe e nos esclarece. E que possamos, cada vez mais, termos a consciência do nosso dever aqui na Terra, como trabalhadores de última hora. Fazer aquilo que nos é possível, mas fazer com boa vontade. Obrigada, Senhor, por hoje, por ontem e por tudo demais que há de vir. Que assim seja. Que assim seja. E assim seja.